Acabar com o conflito na Ucrânia, rever os laços com a OTAN, separar a China da Rússia e combater a imigração ilegal. Estas são algumas das ideias que Trump traz em forma de promessas para seu segundo governo, que deverá ser inaugurado em 20 de janeiro de 2025. Será que ele vai conseguir cumprir tudo isso? O que diferenciará seu governo do de Biden? Fique até o final deste vídeo e tenha uma ideia do que esperar de Trump para o mundo. Deixa também o seu comentário no final. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Uma das principais marcas de seu primeiro governo foi o fato de Trump não ter iniciado um novo conflito armado, algo de surpreender tendo em vista o histórico de guerras e intervenções militares que os Estados Unidos costumam realizar ao longo de sua história. E uma das mais marcantes promessas do republicano foi justamente acabar com o conflito entre russos e ucranianos. Para ser mais preciso, Trump prometeu pôr um fim ao conflito antes mesmo de assumir a presidência. That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. If I win, when I'm president-elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. Em encontro com Vladimir Zelensky, em setembro passado, Trump voltou a dizer que resolveria o caso. So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. O problema disso tudo é que Trump não disse até o momento como pretende cumprir tal promessa, o que gerou preocupações dentro da elite política ucraniana, que não pensa em outra opção a não ser uma pressão de Trump para convencer Kiev a aceitar um fim do conflito armado, provavelmente cedendo território para os russos. Isso porque Putin, mesmo enfrentando toda a pressão econômica e ajuda militar prestada pelo Ocidente à Ucrânia, não dá sinais de que vai recuar. Aliás, Trump foi arguido por jornalistas sobre como seria o fim do conflito idealizado por ele e se a Ucrânia teria que ceder territórios. Em ambas as situações, Trump disse que não queria dizer qual é de fato sua proposta de paz e simplesmente vamos ter paz. Ainda sobre o encontro a que me referi entre Trump e Zelensky nos Estados Unidos, o ucraniano deu logo a entender que também tem um plano para acabar com o conflito armado, mas só através de uma vitória. I think where we are together, I think we have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win and Ukrainians have to prevail, and I want to discuss with you the details of our plan of victory. Zelensky até o momento continua firme com a ideia de que não vai ceder territórios, que seu plano de vitória, que consiste em receber mais ajuda ocidental para vencer os russos, seria a solução aceitável para ele. Pouco antes da eleição nos Estados Unidos, os europeus, considerando a possibilidade de vitória de Trump, deram um passo à frente do republicano rumo às negociações. A ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, visitou Zelensky em Kiev. Oficialmente, ela foi expressar mais uma vez apoio à Ucrânia, mas nos bastidores da política, o que se diz é que o real motivo de Baerbock era sondar a situação em Kiev e ver o que era possível de ser feito para levar a Ucrânia à mesa de negociações. Ou seja, Baerbock estaria não querendo perder o trem e dando um passo rumo às negociações para Trump não ser o primeiro. Uma outra promessa de Trump já virou jargão. O presidente eleito afirma que realizará o maior esforço de deportação de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Segundo a imprensa norte-americana, Trump tem em mente utilizar todas as ferramentas possíveis nas mãos do governo federal para melhor controlar a fronteira sul. Trump prometeu usar uma lei do século XVIII para remover membros de gangues, traficantes de drogas ou membros de cartéis conhecidos ou suspeitos nos Estados Unidos. Mais precisamente, em outubro, Trump disse que usaria a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 para criar um programa federal para agilizar a remoção de membros de gangues sem documentos se fosse reeleito.
Ele também alertou que, se eles voltarem ao nosso país, serão informados de que a sentença será de 10 anos de prisão automática, sem possibilidade de liberdade condicional. Trump também prometeu criar um fundo de compensação para as vítimas de crimes cometidos por imigrantes, usando ativos apreendidos de gangues e cartéis de drogas. Em um evento de campanha em agosto no Arizona, Trump também prometeu impor uma sentença mínima obrigatória de 10 anos para qualquer pessoa culpada de contrabando de pessoas, uma sentença de prisão perpétua garantida para qualquer pessoa culpada de tráfico de crianças e uma pena de morte para qualquer pessoa culpada de tráfico sexual de crianças ou mulheres. Também em outubro, durante um comício no Arizona, Trump prometeu contratar 10 mil novos agentes da Patrulha de Fronteira, dar um aumento salarial de 10% e oferecer um bônus de retenção e assinatura de $10 mil. Seus comentários foram feitos meses depois que os republicanos do Senado, a seu pedido, bloquearam uma medida bipartidária de fronteira que teria aberto caminho para mais agentes da Patrulha de Fronteira. Ou seja, o presidente eleito teria pressionado seus copartidários a rejeitar um acordo com os democratas sobre medidas de controle da fronteira sul. I will revoke every Biden policy promoting the chemical castration and sexual mutilation of our youth. And ask Congress to send me a bill prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. A batalha de Trump também será contra as ideologias e medidas tomadas pelos democratas durante o governo de Joe Biden, quando o assunto é gênero. Trump acrescentou em um vídeo de campanha que emitiria uma ordem executiva instruindo as agências federais a cortar programas que promovem transições de gênero, além de pedir ao Congresso que interrompa o uso do orçamento federal para promover e pagar por procedimentos de afirmação de gênero. O republicano acrescentou que seu governo não permitiria que hospitais e prestadores de serviços de saúde cumprissem os padrões federais de saúde e segurança para o Medicaid e o Medicare, se prestassem cuidados químicos ou físicos de afirmação de gênero a jovens. Além disso, ele disse que tornaria mais fácil para os pacientes que mais tarde se arrependerem de ter recebido cuidados de afirmação de gênero quando eram menores de idade, processar seus médicos, chamando os procedimentos de imperdoáveis. Ou seja, neste tema, Trump assumiu a visão de grande parte de seu eleitorado composto por conservadores, religiosos e defensores dos chamados valores tradicionais. Por outro lado, o tema é muito sensível na sociedade norte-americana e qualquer tentativa de Trump de cumprir suas promessas contra as ações dos democratas sobre gênero deverá causar protestos, principalmente dos ativistas LGBTQ, que há tempos não só brigam pelo que acham certo com o governo federal, mas também com inúmeros governadores considerados conservadores. Mas o que importa muito para o mundo é a política externa de Trump, e isso não se limita só às suas declaradas tentativas de acabar com o conflito no leste europeu. A verdade é que Trump tem uma grande contradição com seus aliados da OTAN. Ele quer colocar os Estados Unidos em primeiro lugar e não aceita o pensamento europeu de como Washington deve defender seus aliados das chamadas ameaças externas. Me refiro principalmente à Rússia. Vocês devem se lembrar que Trump prometeu exigir dos europeus pagamento pelo tipo de proteção que os Estados Unidos lhes concedem, seja pela presença de tropas dos Estados Unidos em seu território, seja pelo apoio logístico e até mesmo a proteção de seu escudo nuclear disponíveis aos europeus. Uma das visões dos republicanos é que os europeus devem comprar mais dos Estados Unidos quando se trata de insumos de defesa, ou seja, armamentos. Para pressionar seus aliados, Trump faz ameaças dizendo que, inclusive, deixaria os europeus sofrerem alguma agressão dos russos justamente por não aceitarem as suas demandas no tema. Fazendo declarações do tipo, Trump deixou bem claro que está disposto a sacrificar a imagem de unidade que a OTAN goza só para pressionar ainda mais os parceiros de Washington. Embora não tenha prometido tirar os Estados Unidos da aliança militar,
o republicano dá claros sinais de que pode sim deixar seus aliados na mão. E foi exatamente por causa das ameaças do presidente que os europeus começaram a falar ainda mais da criação de um exército próprio, ou pelo menos uma aliança militar própria que não dependeria dos Estados Unidos. O grande problema é que cada país europeu pode dar uma guinada em direção aos seus interesses nacionais quando o assunto é fortalecer seus exércitos. E o problema pode causar ainda maior desbalanço de poder entre os países do velho continente. Aliás, somente 2 países europeus da OTAN possuem armas nucleares, o Reino Unido e a França. Mas muitos sabem que o Reino Unido zela mais pelas suas relações com os Estados Unidos do que com seus aliados europeus. Já a França, sendo a única potência nuclear restante, poderia ser objeto de inveja, não excluindo assim a possibilidade de outros países da OTAN quererem compensar este desequilíbrio. Mas isso tudo só seria possível se de fato Trump abandonar de vez a OTAN, o que é pouco provável. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. E lembrando que nós também estamos no Twitter. É só verificar no link que está na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal.